A Sarah era louca, ela era a avó dela, ela tava presa em um loop temporal, ela tinha uma gêmea. O que tava acontecendo nesse filme entre realidades que a gente mal sabia ali o que tava vendo, mas ao mesmo tempo foram tantas coisas jogadas que até chegaram a confundir nossa cabeça. Vou falar então sobre esse filme, focando um pouco no final e sobre na construção narrativa e também explicar o que ele significa. Vamos então falar sobre Entre Realidades. Hey pessoas, eu sou o Matheus e no vídeo de hoje então a gente vai falar sobre Entre Realidades. Como já é de praxe já, então deixa seu like aqui no vídeo porque eu sei que você vai gostar, vai ter um conteúdo tão legal aqui. Então já deixa aquele like pra você não esquecer. Se inscreve no canal pra sempre receber meus próximos vídeos. Eu sempre falo sobre séries, filmes e cultura pop, principalmente da Netflix. Então se você gosta da Netflix, já se inscreve aqui no nosso canal pra sempre receber as novidades. Não se esqueça também de me seguir nas redes sociais, os links estão todos na descrição. Ou digita Sinestério no Instagram e no Twitter que você vai me encontrar. Vamos lá então? Estrelado pela Alison Brie, que também ajudou o diretor Jeff Baena a escrever. Entre Realidades é um filme maluco que tem um bom significado entre as entrelinhas. Então assim, é um filme que requer muita atenção pra você entender o que ele tá tentando te propor. Ao mesmo tempo que é um filme simples. Calma aí que eu vou explicar melhor. Eu já fiz um vídeo sem spoilers do filme que eu dei um pouco melhor na minha opinião. Esse vídeo aqui não vai ter tanto a minha opinião, vai ser mais realmente explicar o real significado do filme e todas as maluquices que aconteceram nele. Mas se você quiser saber a minha opinião, eu vou ficar muito feliz em compartilhar ela com vocês aqui nesse vídeo, ou o link tá na descrição, então assistam, vai me ajudar bastante. Pra entender o emblema que a gente viu aí durante o filme, a gente tem que entender o conceito abordado nele. E é sobre isso que a gente vai falar agora. A Sarah começa o filme como uma garota solitária que tem muitos problemas pra fazer amigos. Porém, do nada ela começa a acordar no meio da noite, ter sonhos aleatórios, e isso faz ela acreditar que ela sofreu até uma abdução alienígena. Logo na primeira alucinação da Sarah já era notável que ela tinha alguns problemas mentais, e no decorrer do filme eles foram introduzindo que a mãe e a avó dela também tinham esses problemas severos. Então não era nenhuma surpresa pra gente. Porém o filme fez a gente se questionar tanto se o que ela estava vivendo era real, se os aliens existiam, se o loop temporal era real também. Então ele colocou tantas coisas na nossa cabeça que ele acabou até confundindo a gente até a gente chegar no final e concluir o que aconteceu. Depois de um começo bastante normal e monótono, o filme se transformou ali em algo bem diferente. Ele fala pra gente sobre viagens no tempo, sobre alienígenas e sobre cavalo, mas na verdade ele quer conduzir a gente para uma coisa muito maior, que é a depressão psicótica. Isso acontece quando perdemos a noção entre a realidade e a criação da nossa mente. A depressão psicótica é uma doença que atinge poucas pessoas atualmente, então vai ser uma coisa boa já, né? Porque poucas pessoas têm essa doença, porém quando ela atinge uma pessoa, ela vem de uma forma muito severa que precisa ser acompanhada meticulosamente. Durante o filme nós percebemos que a Sarah era uma mulher insegura e cheia de incertezas, e essas inseguranças e incertezas na vida dela fizeram com que ela fosse conduzida pelas pessoas que estavam à volta ali. Então ela não era uma pessoa que tomava as próprias decisões, ela precisava muito da opinião dos outros para conduzir o que ela ia fazer. E uma coisa boba que apoia essa teoria é na hora do nariz, que eles tentam deixar bem implícito durante o filme. Eles fazem ela perguntar para a amiga de quarto dela, a amiga fala uma posição para ela usar na cabeça, ela pergunta para a amiga da loja de artesanato, ela também aponta uma posição, e aí ela tem que perguntar para o médico qual posição ela escolhe. Então assim, ela não toma a própria decisão, ela pede muita decisão dos outros para tomar a posição dela. E como ela já é uma pessoa insegura e cheia de certezas, uma depressão normal não atingiria ela, e o que aconteceu foi que a depressão psicótica chegou aí mais forte, mais severa. Essa depressão psicótica acontece de uma forma que a própria cabeça dela começa a criar teorias e também criar um mundo novo para ela, onde ela se sinta segura e mais confortável. E isso aconteceu principalmente porque a Sarah enfrentou a morte ali abrupta da mãe dela, uma morte súbita que ela não esperava, e também meio que o abandono do pai. Então ela não tinha ali onde se fixar pra mostrar as emoções dela. Ela retraía tanto essas emoções que acabou que a própria cabeça dela não sabia mais pra onde jogar e começou a jogar pra si mesma. Então assim, o cavalo que ela tinha era meio que um meio da Sarah se comunicar com a parte boa da vida dela. Ela procurava o conforto e a companhia quando visitava ele, e o cavalo não julgava ela, ele não criticava ela. E isso fazia com que ela tivesse uma sensação ali de paz e tranquilidade. Porém, a gente percebeu que o cavalo também não era mais dela, e isso deixava ela muito preocupada, porque ela queria essa companhia a qualquer momento, então ela ia visitar ele sempre. E parece que as pessoas que eram donas do cavalo não curtiam muito essas visitas aí todos os dias.
e aí eles ficaram até incomodados durante o filme. E a depressão psicótica é como se fosse ali uma pessoa falando dentro da sua cabeça, então é uma coisa que ela mesma falava pra ela e aí começava a criar essas alucinações, esses delírios que a gente viu no filme. É como se o cérebro quisesse entender o que tá acontecendo na vida dela, mesmo ela não aceitando essa depressão, e esse é um dos principais problemas que ela teve, não aceitar a depressão. Então o cérebro começa a criar esse mundo irreal, onde as regras são feitas por ela mesma e onde ela tem um conforto dela mesma. Então ela não precisa de ninguém à volta, ela só tem ali ela pra se ajudar. E a série Purgatório foi um ponto de quebra aí do filme, porque foi uma série que a Sarah criou ali um apreço depois que a mãe dela morreu, então ela tinha meio que o conforto da série, ela se sentia bem quando ela assistia e ela curtia os personagens e acabou criando um apreço por eles. E como ela já estava num momento frágil, um momento que ela estava suscetível a ouvir a opinião dos outros e adotar a opinião dos outros, ela assiste tanto aquela série que ela acaba até achando que ela pode ter uma irmã gêmea, igual o protagonista da série também teve. Então ela começa a criar todas as teorias, que foi a primeira. Depois ela pesquisa no Google, cria a teoria dos aliens, que foi uma teoria que ela leu, então ela não tinha certeza de nada. Mas como ela leu e achou que outra pessoa já teve, por que ela também não podia ter? Então ela começa a criar todas essas teorias na cabeça dela, por ela ser uma pessoa suscetível à opinião dos outros. Assim como o protagonista da série que ela assiste, Purgatório, chama Darwin. E aí no final do filme a gente vê que ela encontra ali um psicólogo, né, um psicanalista que também chama Darwin. Então ela meio que sente ali que eles estão predestinados a se conhecer. Claro, foi uma coincidência tremenda, mas também ela criou isso na cabeça dela. E aí quando o Darwin acaba mostrando que ele não tá tão suscetível a ela ali, aquela loucura que ela tá passando, meio que o mundo dela se quebra. E quando esse mundo se quebra, ela tem o tal surto psicótico, que é o que a gente vê no final do filme, né? Ela saindo da realidade normal e entrando na própria realidade da cabeça. Então quando ela se vê ali, ela olhando pra ela saindo ali do lugar, ou por exemplo, no final mesmo, quando ela entra naquela nave ali alienígena, tudo é um surto psicótico que ela tá tendo naquele momento pra tentar entrar no lugar onde ela tem conforto. Tudo isso era meio que fruto da imaginação dela. A depressão psicótica meio que exige uma intensa combinação de antidepressivos e drogas antipsicóticas pra que ela seja tratada. Então ela não tava tendo isso naquele momento e aí a gente viu todas essas alucinações acontecendo. Além disso, as pessoas que sofrem de depressão psicótica geralmente precisam ser hospitalizadas e além dessa depressão requerir esforço do paciente, essa depressão também é uma depressão que você precisa muito do apoio às pessoas ao seu redor, coisa que a Sarah não tinha naquele momento. Aí é o ponto que eu afirmo que ela precisava aceitar essa depressão, ela precisava aceitar que ela era uma pessoa solitária e deixar as pessoas tentarem ajudar ela. A gente percebeu ali que as pessoas às vezes queriam ajudar ela, mas as pessoas não estavam ajudando ela da forma certa. A amiga de quarto dela lá queria trazer um cara pra conhecer ela. Tá, isso é legal. A amiga da loja de artesanato contava muito sobre a vida dela. Isso também é legal, não tem problema. Mas as pessoas acabaram jogando tantas coisas nas costas dela que ela não conseguia mais. Ela já estava num ponto que as pessoas deveriam ter percebido o quão ruim estava sendo tudo aquilo pra ela e ajudado ela. Talvez levado ela para uma clínica psiquiátrica para se tratar. Esse filme mostra muito sobre como as pessoas encaram ainda a depressão como uma coisa ainda que é boba, que pode passar batido. As pessoas deveriam perceber os sinais logo do começo. Como, por exemplo, foi quando ela começou a alucinar que tinha uma irmã gêmea. Sabe? Amiguinha, vamos no hospital ver isso, porque isso não é normal, sabe? É umas coisas assim, as pessoas no filme eram um pouco alienadas no mundo que eles viviam e acabaram não percebendo o quão ruim a Sarah tava. E o que parecia ser uma história ridícula ali sobre aliens e ficção científica, na verdade foi um retrato muito bem pintado sobre a depressão psicótica. A Sarah é uma mulher deprimida que acaba não querendo se tornar mãe dela e ela se questiona isso o filme todo, né? Ela não quer se tornar quem a mãe dela foi e por isso ela não aceita essa depressão. Quando ela vai no hospital, a pessoa pergunta de 1 a 10 quanto ela sente que tá depressiva e ela fala 1, como se nada estivesse acontecendo. Mas na real, ela tá no 10, ou tá no 11, ou tá no 1000. Então assim, ela tá numa fase que ela mesma não tá aceitando o que tá acontecendo na vida dela. E aí a Sarah percebe que não tem ninguém na vida dela que dê o apoio que ela precisa, então ela cria a persona na própria cabeça, que é a avó dela, e aí a avó dela meio que pode ser uma pessoa que cuide dela da forma que ela necessita. E a gente pode considerar que essa parte final do filme trata um pouco sobre o transtorno dissociativo de identidade, porque a gente vê que ela cria essa personalidade da avó na própria cabeça e a Sarah não tá mais naquele lugar. Quem tá é a avó
dela e ela pegou o bem mais precioso que ela gostava, que ainda trazia um conforto pra ela, que foi o cavalo. Por isso que ela roubou o cavalo no final. Mas ainda a gente não sabe se aquilo aconteceu na cabeça dela ou se realmente aconteceu no mundo real. Eu imagino que tenha acontecido na cabeça dela e ela esteja presa ali na ala psiquiátrica do hospital. Então a gente chegou no final maluco, que a gente vê ali a personagem da Alison Brie ser abduzida ali por uma nave estranha e aí fica os sapatos dela e o cavalo no meio do nada. Isso quer dizer, uma forma metafórica, que ela precisava de ajuda e que por enquanto ela ainda não encontrou essa ajuda. Ela ainda não começou a usar os medicamentos, ela ainda não começou a ter um acompanhamento psicológico adequado. Ela tá na primeira semana naquele hospital, então ela ainda tá delirando na cabeça dela. É um filme que termina sem o final, mas é um filme que te mostra, numa perspectiva um pouco diferente, como a depressão psicótica pode ser uma coisa muito ruim para a pessoa que enfrenta isso. Então, é uma coisa a ser tratada. É um assunto que eu não tinha visto em nenhum filme até agora, depressão psicótica. A gente vê muitos filmes sobre depressão, mas é de uma forma diferente abordada. Só que aqui eles quiseram trazer uma coisa bem sci-fi e funcionou. Então basta você enxergar o filme com essa perspectiva que você vai ver todos os finais. Esse foi o vídeo de hoje, espero que eu tenha explicado direito pra vocês o final. Eu tentei trazer o máximo de pesquisa que eu fiz e tentei abordar de uma forma que vocês entendessem. Espero que não tenha ficado confuso, porque eu refiz e fiz esse roteiro, assisti 2 vezes o filme e eu gostei muito de fazer esse vídeo pra vocês, porque é um assunto muito sério que a gente tem que falar e Entre Realidades fala de uma forma muito boa, então indique o filme pros amigos, sabe? Indica meu vídeo sem spoiler pra eles assistirem o filme, porque é um filme muito importante que merece ser assistido por todo mundo. Eu vou ficando por aqui então. Se você curtiu meu vídeo, dá o seu like aqui, por favor, que me ajuda muito, é sério. Também não se esquece de se inscrever no canal ali no botão vermelho gigante e me seguir nas redes sociais pra gente sempre conversar sobre mais séries, filmes e cultura pop. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Um grande beijo pra todos vocês e tchau!